esse tema da cannabis, se existe alguma coisa que deve preocupar as pessoas, é que a gente vira adicto, né? Porque à medida que você conhece mais a planta, as potencialidades, principalmente no uso humano, quando a gente vê que doenças refratárias que não são tratáveis com nenhum tipo de medicamento alopático, elas têm um efeito impressionante, como o caso das epilepsias refratárias, quando o paciente, né, para de convulsionar. O grande motor desse mercado, nós temos que voltar lá para 2015, foram as associações de pacientes, foram as mães de crianças, principalmente epiléticas, refratárias, que não tinham outra opção. Então, eu acho que a gente às vezes tem que motivou a gente, inclusive, para a gente vir para esse mercado. Exatamente. Né? E aí, Marcelo, eu fico às vezes perplexo com o que eu digo, puxa vida, precisa acontecer de um governador ter um parente próximo que precisou de cannabis porque não tinha outra alternativa terapêutica, e esse governador se convence e, junto com o deputado, no caso Caio França, cria uma legislação que permite o acesso. Então, a nossa briga, Leandro, tem sido, nesses anos todos, dar acesso a quem precisa, cara. Então, aí nós temos as vertentes das associações que cumprem um papel realmente importante, tem a RDC 660, que permite o paciente comprar o produto em importação direta à sua casa em níveis de preço razoáveis, e aí tem toda uma questão de controle de qualidade, certificação de produto, que aliás você colocou muito bem, né? Nós temos que olhar essa questão, e tem a legislação estabelecida da 327 que permite, desde que você tenha lá os controles exigidos pela Anvisa, ter o produto na farmácia. Quero ressaltar uma coisa muito importante, a gente que tem viajado o mundo aí nesse mercado, o Brasil cada vez mais se destaca como uma referência global no uso de cannabis medicinal. E isso está muito ligado, de fato, à legislação criada pela Anvisa. Sem dúvida. Tá? O fato da Anvisa ter estabelecido uma régua alta, né, com exigência de prescrição médica, com conhecimento, isso tem sido e continua sendo um fator muito importante de diferenciação, né, dos produtos de cannabis e do mercado brasileiro. Mas não é suficiente, né? Nós temos que dar mais um passo. A gente deu um passo importante, mas agora a gente precisa entrar e convencer outros segmentos, e aí vamos falar de MAPA. Tá? Nós temos hoje uma Embrapa, né, muito ativa, Luísa. A Embrapa já comprou ideia. Com vontade de participar, com vontade, né, de fazer e com acontecer. Competência para isso. Né? Mas tem um impasse de que ela não consegue o plantio para pesquisa científica. Exato. né? Então, E a Luísa tocou um ponto super importante da pesquisa. E Jaime, só para dar esse gancho para a gente, também é um pouco contraditório dizer que não tem pesquisa, ao mesmo tempo que você também não estimula e não incentiva as pesquisas, né? Com certeza. E quando você pensa que o principal motor, que seria os Estados Unidos, quando existe uma proibição federal nos Estados Unidos, você não consegue verba para pesquisa em nenhuma universidade federal americana. Precisamos lembrar disso. Aonde que começam as portas a se fecharem? No Brasil não é diferente. Né? Você, para fazer qualquer pesquisa, você tem que entrar no comitê de ética, você tem que conseguir levantar fundos para isso, e quando você fala de cannabis, não, deixa isso para depois. Mas existem mais de 30 mil estudos clínicos sendo feitos no mundo, e esses estudos, eles estão mostrando as evidências e os benefícios. Você tem para quase todas as indicações hoje, estudos que respaldam, tá, o uso de cannabis. Mas aí, quando você vai falar com os médicos, e aí é outra barreira, né? Nós temos uma classe médica, hoje existem quase 600 mil médicos no Brasil, e desses 600 mil, eu posso dizer com uma certa segurança, não existem mais do que 10 mil médicos realmente prescritores. Porque dizer que 40 mil médicos já prescreveram é uma coisa, agora dizer que você tem 10 mil... Manteve prescrevendo é outra. Que entende. Exato. O nosso grande desafio, né, você se lembra, né, nas empresas que a gente ou fundou ou que ajudou a se desenvolver, o grande desafio é a educação médica. Continua sendo até hoje, sempre foi desde eu ia o te começo falar e isso, continua sendo. há preconceito dentro dos médicos. Dentro dos médicos. E aí a gente vai para a academia e pergunta como que o sistema endocannabinoide que controla sono, que controla humor, que controla sistema imunológico, que controla uma série de elementos vitais,
como é que ele não é dado como sistema básico? Ele é tão importante quanto o sistema digestivo, o sistema circulatório e todos esses que, né, controlam o nosso corpo. Como é que a academia ainda não absorveu e não coloca isso como matéria prioritária na formação de médicos? Então, a gente vê hoje vários cursos acontecendo, mas muitos cursos são optativos, não são cursos mandatórios, ou seja, nós ainda temos um gap muito grande para que a gente consiga fazer com que isso tudo aconteça. Por outro lado, desculpa só, não, vai, o grande motor disso, quem é o grande motor? Quem precisa? E nessa hora, o que mais me preocupa, Leandro, a gente está olhando todas essas questões, buscando justificativas. Agora, se você é uma mãe, se você é uma família que tem um filho, né, ou tem um membro da família que está convulsionando, que está com risco de óbito, a gente sabe também que existem inúmeras doenças raras, né, nas quais, um exemplo, a mucopolissacaridose, que é uma doença rara, muito complicada, porque ela tem eventos de convulsão frequentes, e esses pacientes que deveriam estar sendo atendidos com facilidade, com acesso e tudo mais, não têm acesso. E mesmo diante do mundo médico, o que eu vejo é o seguinte: lembre-se, cannabis nunca será um tratamento de primeira linha. Nunca será um tratamento de primeira linha. Então, o que eu tenho que percorrer? Eu, como médico, eu sou obrigado a dar outros tratamentos com alopáticos que eu sei que tem uma série de efeitos colaterais, às vezes mais prejudiciais quase do que a própria doença, né, que ao longo do tempo vão degenerar o desenvolvimento daquele indivíduo, daquela criança, né, mas eu tenho que percorrer um caminho até experimentar cannabis. Quando eu sei, né, comprovadamente que em algumas doenças, como as epilepsias refratárias, ele quase que imediatamente ele já cessa o número de convulsões que